Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de jornalismo especializado. Essa aqui é a nossa 8ª aula, né? E hoje nós vamos falar sobre o jornalismo popular. Se eu estivesse em sala de aula, frente a frente com vocês, eu começaria a aula de hoje perguntando o seguinte: o que é jornalismo popular para vocês? Como vocês veem jornalismo popular? E, por favor, elenquem aí de 4 a 5 características desse jornalismo popular que está na cabeça de vocês. Daqui a pouco a gente volta nessa questão, porque eu tenho certeza, ou quase certeza, de que o que vocês colocariam, o que vocês me falariam depois em sala de aula, tem a ver com os primórdios do jornalismo popular, mas não se encaixa muito na visão atual de jornalismo popular. Não que a versão antiga ainda não se faça presente, mas que fique claro uma coisa, já de início: o jornalismo popular ele mudou significativamente ao longo dos séculos. Mas vamos lá, começo dizendo o seguinte: o jornalismo popular ele surge para atrair, digamos assim. Isso aí eu estou falando final do século XIX, início do século XX. Ele surge para atrair, para dar mais acessibilidade às classes mais populares, às ditas classes menos favorecidas. Havia o que aí? Uma fusão entre informação e entretenimento, com textos curtos e manchetes grandes, por vezes escandalosas. Então, esses impressos populares, eles surgem da necessidade das camadas menos elitizadas consumirem informações com determinada frequência, certo? Então, nesse sentido aí, pessoal, os textos políticos, os textos econômicos, eles eram substituídos por notícias ligadas ao esporte, ao entretenimento, à vida das celebridades, né? As fofocas e por aí vai. Aí vejam, não raramente esse jornalismo popular ele lançava a mão de elementos sensacionalistas. Querem um conceito curtinho de sensacionalismo? Pois bem, temos aqui sensacionalismo: todo conteúdo de apelo a sensações que indica uma relação de proximidade com o fato reconstruído a partir da memória dessas sensações. Então vejam o seguinte: se tinha uma ideia de que o gosto popular ele estava ligado a aspectos sensacionalistas, né? Se tinha essa ideia então de que as camadas mais populares assim gostavam de informação sensacionalista. Isso tanto deu certo que, só para pegar um exemplo, em 1905, o Jornal do Brasil, que trabalhava dentro dessa pegada aí, ele tinha uma tiragem de 60 mil exemplares. E eu estou falando de uma época em que o Rio de Janeiro tinha 500 mil habitantes. Então vejam, 60 mil exemplares, uma tiragem de 60 mil exemplares, né, num universo de 500 mil habitantes. Isso não é pouca coisa. Esse jornalismo popular, então, ele surge forte no final do século XIX e ele atinge o seu auge ali nas primeiras décadas do século XX. E aí vamos pegar o caso brasileiro, né? Mais especificamente ali na década de 20, né? Com o surgimento dos jornais diários, né? Inteiramente dedicados aos escândalos, às tragédias cotidianas. Com isso aí, o jornalismo popular, a partir disso, ele atinge o seu auge. E nesse sentido aí, um belo exemplo de veículo que trabalhava dentro dessa temática aí é o Manhã e Crítica. Então vejam o que diz o texto: esses textos se adaptaram também no que diz respeito à forma, aos gostos, aos hábitos de leitura populares, manchetes resumindo em poucas palavras o drama narrado, em corpo 48 e por vezes 64 ou 72. Então era algo escandaloso mesmo, né? Enorme. Confiram isso que eu vou falar agora para vocês, que eu vou ler.
Ao lado do texto, a cena da tragédia. A cena da tragédia em desenho ou em fotografia. O estilo é entrecortado. Os títulos são seguidos por subtítulos que resumem o drama a ser reconstruído por um repórter autorizado a realizar esse papel. Tudo sugere uma leitura entrecortada, uma leitura titubeante, uma leitura de um leitor real que não está ainda familiarizado com as letras impressas. A pergunta que devemos fazer é: por que os jornais só se tornam populares quando incluem no seu conteúdo esse tipo de notícia? As explicações para a inclusão das chamadas notas sensacionais nas páginas dos diários e para a absorção dessas narrativas pelo gosto popular podem ser de inúmeras ordens, mas devem ser situadas no contexto histórico de sua produção. Então, uma questão ligada às questões narrativas, a questão da narrativa. O fato, a trama das notícias policiais, eles mostram não apenas aquilo que se passou, mas eles mostram também uma realidade. Ou seja, essas cenas, a maneira como elas eram mostradas, elas mexiam com o imaginário das pessoas, né, com o imaginário do leitor. Então vejam assim, a descrição da cena, né, do lugar, do cheiro, né, das roupas, tudo isso aí mexe com o imaginário do leitor. Alguma semelhança com o jornalismo literário? Sim, total. É bem isso aí. Nós vimos isso no jornalismo literário e estamos vendo agora em jornalismo popular. Tudo isso aí era trabalhado de uma maneira que fizesse com o objetivo de atrair a atenção, né? Com o objetivo de envolver o leitor, né, na história. E com um detalhe, né? Quem se interessa por essas produções mais populares? Quem está pensando aí que essas produções mais populares atraem somente as classes mais populares, menos favorecidas, está redondamente enganado. Essas histórias atraem todos os gostos, todas as classes, né? Então vejam, cai por terra também aquele discurso, né, de que o jornalismo popular ele é feito somente para as classes menos favorecidas. Isso é um discurso falacioso, né? O jornalismo popular, desde que ele surge, ele atinge todas as classes da sociedade. Mas vejam, e aí eu acho que eu vou dar um nozinho na cabeça de vocês pelo seguinte: vejam como a concepção de jornalismo popular ela começa a mudar. Vamos pegar o caso brasileiro aqui. Com o fim do regime militar, o jornalismo ele amplia sua função social, né? Digamos que ele começa a atuar diretamente na construção da cidadania, né? Algo que antes era meio complicado de fazer, não que não se fizesse, mas era mais difícil, né? O jornalismo popular ele não vai ficar de fora disso. Então vejam que a partir ali, no caso brasileiro, da redemocratização brasileira, o jornalismo popular ele começa a adquirir uma outra forma. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas vamos voltar. Daqui a pouco a gente fala sobre a nova visão que se tem de jornalismo popular. Mas vamos voltar à visão que está na maioria das mentes pensantes. Quando se fala em jornalismo popular, se fala em notícias curtas, rápidas, manchetes grandes, escandalosas, né, de apelo sensacionalista. Essa é a visão original do jornalismo popular e ela é realmente verdadeira. Então vejam, o sensacionalismo ele se origina junto com a imprensa nos Estados Unidos e na França. E aí eu estou falando ali, final do século XIX, início do século XX. Eu quero dizer também que a história do jornalismo popular, nesse sentido, ela se confunde com o chamado jornalismo sensacionalista. O que acontece aí, pessoal? No século XIX, tá, nós tínhamos jornais que faziam muito sucesso, chamados canards. O que eram esses jornais?
Eram jornais populares com apenas uma página, impressa na parte frontal, e que mostrava título, ilustração e texto. Os canais mais procurados eram aqueles que traziam os chamados fediversos, ou seja, as notícias de gêneros diversos, né, que acontecem no mundo. Eu já falei isso em outra aula. Os fediversos são aquelas informações sensacionalistas, os fatos diversos, os casos do dia, que não têm importância nenhuma nas nossas vidas, elas não afetam em nada as nossas vidas, mas elas ocupam um espaço cada vez maior no jornalismo. Por quê? Porque elas atraem audiência. Anos depois, décadas depois, o semiólogo francês Roland Barthes, que eu gosto muito, trabalhei muito com ele no meu mestrado, há milhões de anos, e volta e meia eu lanço mão dos pressupostos teóricos dele. O Barthes, há muitas décadas, criou uma categoria chamada fediversa. Aliás, o Barthes é um teórico que tem que ser muito estudado nos cursos de jornalismo, porque boa parte da produção, vamos colocar assim, boa parte da produção dele foi voltada para a nossa área, né? Ele criou categorias analíticas que são muito bem trabalhadas na nossa área, né? E uma delas é o fediverso, né? Aproveitando aqui, rapidamente vou explicar para vocês o que é o fediverso, como que ele trabalhou essa categoria. Como eu disse, fediverso são os fatos diversos, aquelas informações que têm muito pouca importância nas nossas vidas, certo? Mas que ocupam, como eu disse, um espaço cada vez maior nos noticiários, né? No jornalismo como um todo. O Barthes, nesse sentido, ele criou 2 tipos de fediverso, e para cada tipo ele criou 2 subtipos. Nós temos 2 tipos de fediverso: causalidade e coincidência. A causalidade, ela tem 2 subtipos: a causa esperada e a causa perturbada. Causa perturbada é quando nós recebemos uma informação, uma matéria, e nós não conseguimos ali ver qual é a causa, certo? Causa perturbada, né? É impossível descrever a causa, o motivo. Isso é muito simples de diagnosticar pelo seguinte sentido: muitas vezes, muitas informações que nós recebemos dão conta do o que, do quem, do onde e do quando. Mas muitas vezes essas mesmas informações não apresentam os comos e os porquês. Ou seja, eu só tenho o fato em si. Eu não tenho os seus desdobramentos, as suas explicações, os comos e os porquês. Eu costumo brincar em sala de aula dizendo que isso aí é como se nos dessem somente o esqueleto, não nos dessem a encarnadura, né? A carne. Ou seja, nos dão poucos elementos para que a gente tenha discernimento a respeito dos fatos. Então, quando é impossível precisar as causas, nós estamos diante de um fediverso de causalidade do tipo causa perturbada. Ainda dentro da causa perturbada, ficando um pouco ainda ficando ainda nesse primeiro exemplo aqui de causa perturbada, quando é impossível precisar as causas. Vamos pegar um exemplo assim. O seu João, né, quem foi flagrado roubando 1 quilo de carne, então o que? Hoje à tarde, quando? Num supermercado do bairro tal. Onde? O idoso foi flagrado e foi preso imediatamente. Muito bem. Não temos os comos e os porquês. Isso leva as pessoas a refletirem, a pensarem nas mais diversas possibilidades do ato, né? Do porquê que o seu fulano cometeu aquele crime, digamos, né? Roubou 1 quilo de carne. Ou seja, quando não nos dão as informações básicas que nós precisamos, né, fica impossível precisar as causas, os motivos que levaram o seu fulano a roubar 1 quilo de carne do supermercado no bairro tal, hoje à tarde. Outro tipo de fediverso de causa perturbada é quando uma pequena causa produz um grande efeito, ou seja, uma criança coloca fogo num edifício.
né? Uma pequena causa produz um grande efeito. Futilidades, sim, totais. Ou seja, são informações que não têm importância alguma para nós, né? São os fatos diversos, são coisas que acontecem diariamente, né? Que não têm relevância alguma, mas que, por atraírem uma audiência cada vez maior, ocupam um espaço cada vez maior também dentro do jornalismo. E o outro tipo de fé diversa é o de coincidência, que apresenta dois tipos, a repetição e a antítese. A repetição é quando uma matéria é noticiada várias vezes, né? Uma farmácia arrombada, é assaltada 5 vezes no mês. Repetição, né? 5 vezes no mês. Então, daqui a pouco os motivos são os mais banais possíveis. Olha, essa farmácia está localizada numa zona perigosa da cidade, tem pouca iluminação, é alvo fácil da bandidagem. Mas, como isso se repete, isso muitas vezes pode levar as pessoas a pensarem em algo, o que está por trás dessa informação? Ou seja, tem alguma relevância? Nenhuma, mas mexe com o imaginário das pessoas. E o outro subtipo, né, de coincidência, fé diversa de coincidência, é a antítese, que é quando nós unimos dois percursos diferentes em um só. Quando nós pegamos, por exemplo, um atleta, né, um percurso, né, e unimos a outro percurso, um atleta boêmio, indisciplinado. Né? Junta tudo isso, funde na mesma pessoa. Isso serve muitas vezes para trabalhar de forma negativa ou, dependendo do caso, de forma positiva a imagem de alguém. Isso é muito trabalhado em campanhas políticas, né? Tu liga um político, uma pessoa pública a outro percurso, né? É corrupto, é um belo exemplo de político. Então, essas coisas são muito trabalhadas aí. Como eu disse, não afetam em nada ou quase nada as nossas vidas, mas o fé diversa está cada vez mais presente no jornalismo. Né? Muito bem, pessoal. Voltando à questão dos canards, né, que lançavam mão do fé diversa, é bom que você diga o seguinte: canard significa conto absurdo, fato não verídico, cambalacho, folhetim ilustrado, certo? Então isso aí tudo fazia muito sucesso no final do século XX, final do século XIX, e início do século XX. Aí vejam, no final do século XIX ainda surgem 2 jornais que moldam o gênero sensacionalista. Lá nos Estados Unidos isso, tá? O New York World e o Morning Journal. Vamos pegar o exemplo do World, New York World. Era do Pulitzer, famoso empresário da comunicação, né, que deu origem ao prêmio, né, Pulitzer, de jornalismo. O World, aos domingos, ele publicava uma história em quadrinhos que apresentava um menino desdentado, sorridente e orelhudo. Ele sempre era mostrado, ele se vestia com uma camisola grande, amarela, né, e a fala dele aparecia na camisola e não nos balões, né, como a gente está acostumado a ver. Né? E ele ficou conhecido, né, como o Yellow Kid, o menino amarelo. Isso aí vai originar o termo imprensa amarela. Né? Então, essa imprensa amarela, ela trabalhava sempre com manchetes escandalosas, né? O corpo tipográfico era excessivamente largo, né? E geralmente ele era apresentado nas cores preta ou vermelho. Aí vejam bem, pessoal, como a coisa vai começar a mudar, certo? A essência do jornalismo cultural, notícias curtas, manchetes grandes, ela permanece. Mas, com o passar das décadas, o jornalismo popular, ele vai começar a trabalhar com outras temáticas. Vejam bem. O apelo à emoção, agora, ele começa a ser trabalhado junto com as prestações de serviço. Ou seja,
O entretenimento popular ainda está lá, o futebol, a vida das celebridades, sim, tudo permanece lá, como era antes. Mas agora, o jornalismo popular ele também trabalha com os olhos voltados para o cidadão comum, né? As chamadas classes populares. Então, nesse sentido aí, política e economia, entre outras áreas, começam a fazer parte do dia a dia das publicações do chamado jornalismo popular. Ou seja, cada vez mais notícias atreladas à utilidade pública, né, que transformam potencialmente a vida das pessoas, elas começam a aparecer no jornalismo popular. E aí vejam essa comparação aqui, duas manchetes, uma de 1971, do Notícias Populares de São Paulo, e outra do Diário Gaúcho, de Porto Alegre, de 2005. 1971, Notícias Populares. Vampiro violentou 45 moças. 2005, Diário Gaúcho. Queda do dólar afeta o bolso de catadores. Ou seja, e aí eu volto para a nossa questão inicial. Quem ainda pensa que o jornalismo popular está ligado única e exclusivamente, somente ao sensacionalismo, aos escândalos, às tragédias, ao sangue, ao grotesco, ao descomunal, quem pensa ainda dessa forma precisa se atualizar. Ah, mas ainda existe jornalismo popular dessa maneira? Sim, existe. Temos vários exemplos. Mas o jornalismo popular ele também apresenta um novo formato hoje. Não hoje, já faz algumas décadas, né? Então vejam assim, pessoal, existem as histórias incríveis, sim, elas permanecem lá, mas o serviço, né, a prestação de serviços, ela se faz cada vez mais presente. Vejam também o seguinte, tudo aquilo que mexe com a vida da população passa a fazer parte do jornalismo popular. E vejam o seguinte, esse jornalismo popular, ele é vendido somente em bancas, ele não possui serviço por assinatura. As capas que antes mostravam ali fotos violentas, cadáveres, isso cada vez mais está sendo substituído por outras fotos, por outras manchetes. Manchetes que têm a ver com a realidade, que implicam diretamente na realidade das pessoas. E pasmem, essas publicações ditas populares, elas têm credibilidade e também ganham prêmios. E a temática política, que até bem pouco tempo não estava presente nas produções do jornalismo popular, hoje são peça obrigatória nas publicações do jornalismo popular. Então, já me encaminhando para o final, a gente tem que pensar o seguinte: o jornalismo popular ainda existe daquela maneira, aquela concepção original que nós temos do jornalismo popular, ela ainda existe, mas o jornalismo popular, ele mudou, ele apresenta uma nova faceta. Quem ainda pensa somente com os olhos, com a visão do passado, precisa se atualizar. Então, já me encaminhando para o final, a professora Márcia Amaral cita algumas pistas para um conceito de jornalismo popular. Isso aí vai ilustrar tudo que a gente falou aqui, certo? Ou quase tudo. Jornalismo popular. Pode-se dizer que um jornalismo popular de qualidade, viável nos moldes de uma empresa jornalística, é aquele que leva em consideração a posição econômica, social e cultural do leitor e por isso fala de determinado ponto de vista. Expõe as necessidades individuais das pessoas para servir como gancho para aquelas de interesse público. Representa as pessoas do povo de forma digna. Publica notícias de forma didática, sem perder seu contexto e sua profundidade. Agrega o conceito de responsabilidade social da imprensa, o dever de assumir os efeitos sociais das informações que divulga, ao de utilidade social, o atendimento a interesses concretos dos cidadãos.
Se define pela sua proximidade com o público, pela adoção de elementos do universo cultural do leitor e conexão com o local e o imediato. Eles priorizam basicamente a editoria de cidades, né? Que fique claro isso. É composto de notícias de interesse público, relatadas de maneira humanizada e, por fim, busca ampliar o conhecimento do leitor sobre o mundo e substituir o ponto de vista individual pelo ponto de vista do cidadão ou da comunidade, sem se dirigir para o campo do entretenimento e do espetacular. Certo, pessoal? E por fim, eu quero fechar a aula de hoje indicando duas verdadeiras obras-primas, né, quando o assunto é jornalismo popular. Primeiro, assim, a Bíblia, Espreme que Sai Sangue, do Danilo Angrimani, que mostra todo o desenvolvimento, tá? Quem quiser aprofundar tudo isso que a gente viu, principalmente com relação ao jornalismo popular nos seus primórdios, esse é um prato cheio, né? Mostra todo o desenvolvimento ali do jornalismo popular e ele, no fim, ele faz um estudo de caso do jornal Notícias Populares. E também, uma segunda e última dica de livro, né? Um livro dos meus mestres, Pedrinho Guareschi e Oswaldo Bis, os queridos professor Guareschi, professor Oswaldo Bis, Diário Gaúcho, que discurso, que responsabilidade social, né? Dois questionamentos aí. Então, eles trabalham, como pode-se constatar no título, questões ligadas ao Diário Gaúcho, né? Muito bem, pessoal, era isso que nós tínhamos para falar sobre o jornalismo popular, né? Ou parte do que nós tínhamos para falar sobre o jornalismo popular. É bom que se diga, a aula de hoje foi inspirada nessa obra aqui, Jornalismo Popular, da minha querida professora e amiga Márcia Franz Amaral. Espero que tenham gostado e até a próxima semana. Valeu, pessoal!